Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa doutrinária dessa noite. Mais uma vez nesse formato virtual, não é? Dentro das condições que temos hoje, só temos a agradecer por termos essa ferramenta, né? De podermos estar aqui conectados, entrelaçados, né? E podendo levar essa palavra tão boa, tão consoladora, né? A casa de todos. Então, vou saudar o pessoal aí, não é? Sejam bem-vindos. Logo vamos convidar a nossa palestrante, tá? Mas antes de convidar, eu gostaria de falar um pouco sobre as atividades do Centro de Educação Espírita Boa Nova, né? Comentar que estamos seguindo com os trabalhos, né, de maneira virtual, seguindo com os estudos. Então, todos que tiverem interesse, não é, em estudar, em colaborar conosco, podem deixar no chat depois uma mensagem aí que a gente entra em contato e explica direitinho os meios que nós estamos utilizando. Tá? Nós temos atualmente 3 estudos semanais que eles seguem acontecendo, não é? Na segunda-feira, às 19 horas, nós temos o estudo avançado da doutrina, não é? Através do livro Consolador. Na segunda-feira também, às 20 horas, nós temos o estudo intermediário, onde estão surgindo temas, não é? Que à medida que aparece o interesse do pessoal, não é? Tá sendo trabalhado temas principalmente relacionados à nossa situação atual, não é? E nos sábados, às 9 da manhã, nós temos o estudo minucioso do Evangelho, não é? Então, quem tiver interesse de participar, só deixa uma mensagenzinha no chat depois que nós entramos em contato. Tá? Também gostaria de pedir a todos que estão já na nossa sala aqui, que compartilhem com seus amigos, né, na sua rede social, essa nossa live, não é? Quem puder pode compartilhar, iniciar uma sala ao vivo, não é? Para a gente levar essa palavra a mais pessoas, não é? Então, antes de eu chamar a nossa palestrante de hoje, eu vou convidar o irmão da palestrante, que é nosso amigo, nosso colega, trabalhador aqui da casa, Luiz Curioletti. Ele está hoje aí, vamos dizer, honrando a irmã que veio fazer a palestra para nós, não é? Então, vou passar a palavra para o Luiz para ele fazer essa nossa prece inicial. Obrigado, Marco. Boa noite a todos os irmãos. Eu convido a todos a se colocarem em posição confortável, serenando os pensamentos, elevando seu pensamento a Deus, agradecendo a todas as bênçãos recebidas ao longo da semana, as bênçãos e dádivas que o privilégio da vida tem colocado ao nosso dispor, a oportunidade que tivemos no dia de hoje de nos aprimorarmos enquanto indivíduos, de ajudarmos os nossos irmãos a fazê-lo, sempre lembrando que logo daqui a pouco, amanhã e nos dias do porvir, nós seguiremos tendo essas oportunidades de seguirmos nos aprimorando e crescendo enquanto coletivos. Rogamos
ao amado Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, que auxilie, oriente e conduza a nossa irmã Cláudia para que ela possa compartilhar conosco seus mais profundos saberes e que possa nos orientar e nos ajudar a nos transformar cada vez mais seres melhores para conosco, para com nossos irmãos, para vivermos cada vez mais a felicidade prometida pelo Mestre Jesus e sermos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, então, Luiz, pela tua participação. E agora convidar a Cláudia Curioletti, né, para nossa palestrante dessa noite. A Cláudia, só apresentar ela rapidamente, a Cláudia, ela é psicóloga e é trabalhadora do Grupo Espírita Allan Kardec de Concórdia, Santa Catarina. E o tema da palestra que a Cláudia vai apresentar para nós hoje é aprimoramento moral. Então, desde já agradeço a tua disponibilidade, Cláudia, e te passo a palavra. Obrigado. Obrigada ao Éder e à Lucy e a todos os trabalhadores do Grupo Espírita Boa Nova, aí de Santa Maria. E também cumprimentando, então, a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, por essa transmissão ao vivo, online. É uma nova ferramenta que está sendo utilizada para lidar com o aprendizado espírita, né, nesse momento de pandemia. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite de vocês, quero dizer que me sinto muito honrada em poder estar fazendo esse intercâmbio de informações distante, assim como nós estamos, mas tão próximos ao mesmo tempo. O tema escolhido para essa noite, para que possamos conversar um pouquinho mais nos próximos minutos, né, é um tema que cabe a todos nós, independente de sermos espíritas ou não, enquanto seres humanos que somos, enquanto espíritos encarnados, almas que somos. Então, o tema é aprimoramento moral. O aprimoramento moral é uma tarefa muito difícil, porque diz respeito à nossa própria melhoria íntima, né? Ao nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre como nós reagimos e respondemos diante das situações, por que é que nós temos determinadas reações diante de algumas situações específicas. Trata-se muito desse aparato que nós recebemos enquanto seres que reencarnaram, que aprenderam e que estão aprendendo, mas que às vezes nós empacamos, nós embaçamos o nosso progresso por conta de algumas dificuldades. Então, nessas circunstâncias, cabe a nós refletirmos acerca do nosso aprimoramento moral e do quanto nós estamos andando ou não, né? Se nós estamos realmente fazendo bom uso do nosso conhecimento e das oportunidades que temos o tempo todo. Porque Deus, ele é, no seu infinito poder e sabedoria, o detentor de toda esse manancial infinito que nos proporciona para aprendermos sempre mais. E as perguntas que sempre vêm por que é que muitos de nós, temos reações difíceis diante de algumas situações? Por que nós temos dificuldades em lidar com algumas pessoas? Por que é que algumas pessoas nos atraem e outras, com a mesma intensidade, nos repelem? Por que é que nós temos certas fraquezas? Por que é que nós temos certas conquistas, forças que nós já carregamos conosco? Então, como isso tudo pode ser usado nesse momento e sempre na nossa marcha progressiva como uma ferramenta de conhecimento, de autoconhecimento, de autoamor para o nosso próprio progresso e para a nossa própria evolução.
o progresso enquanto coletividade e a nossa evolução enquanto espíritos individuais. Então, a gente acaba se questionando, né, do que se trata esse aprimoramento moral? Então, Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, já uma premissa muito importante. E ele nos desafia, quando ele nos desafia a nos melhorar e nos questionar também, quando ele nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Então, aí nós já vemos, a gente já tem a oportunidade de observar o quanto ele traz essa responsabilidade para nós. Ele não está dizendo que nós vamos melhorar quando o mundo ao nosso redor estiver melhor, estiver mais evoluído, estiver pronto, estiver mais capacitado. Não, ele está dizendo que nós precisamos domar as nossas más inclinações. Então, novamente, traz essa responsabilidade para cada um de nós. E aí, nós temos que nos perceber como espíritos imortais que somos. Não aqueles que nasceram no berço, como diz Haroldo Dutra Dias, né? E morre no túmulo. Mas como espíritos imortais que nós somos. Nossas escolhas, nossas propensões, elas têm uma história, elas têm geralmente uma trajetória que ela vem de múltiplas e múltiplas reencarnações. E gera o ser que nós somos hoje. E poderá gerar outro ser amanhã, a partir das escolhas que a gente tem capacidade para fazer. Para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre o ser que nós fomos, o ser que nós somos e o ser que nós seremos, eu convido vocês a imaginarem uma metáfora, né? uma possibilidade. Gostaria que vocês imaginassem uma casa, e essa casa com 3 pavimentos. O primeiro pavimento é um subsolo, é como se fosse um porão, né? Esse porão, ele representa para nós, né, numa linguagem mais psicológica, o nosso subconsciente. Nesse subconsciente, armazenam-se as nossas experiências anteriores. Essas experiências anteriores, elas podem ser oriundas de outras existências, né, também, e da nossa existência atual, da nossa trajetória do nascimento até aqui. Neste interim do porão emocional que nós carregamos, ou espiritual, como queiram, nós temos o nosso instinto, nós temos reações que são extremamente instintivas e angariadas em lutas anteriores. Então, nós temos muitas conquistas positivas nesse porão emocional. Nós já temos o nosso primitivismo, em muitos aspectos, talvez já domados. Kardec nos propõe, no trecho que ele relata no Livro dos Espíritos sobre as paixões, ele nos propõe a paixão como um cavalo indomado, né? Então, ele nos propõe mais ou menos essa selvageria que nós tivemos enquanto espíritos anteriores, né? Em reencarnações anteriores. E nessas reencarnações, nós angariamos qualidades também, não só defeitos. Nós aprendemos muito, nós evoluímos muito, nós tivemos oportunidades benditas de aprimoramento moral e espiritual. Então, nós angariamos muitas coisas. Nós angariamos, talvez, espírito mais alegre, mais otimista, mais controlado. Nós temos uma predileção por valores morais mais superiores, mas nós também carregamos nesse porão emocional reações que nos são mais instintivas e, portanto, são atos mais reflexos, ou seja, fazem com que a gente reaja mais e não haja, porque o agir passa pelo processo
do pensar. Então, o ato instintivo, por exemplo, da raiva, a fúria. Quando nós nos deparamos com emoções como raiva e fúria descontrolada, diante de uma determinada provocação, por exemplo, nós estamos deixando manifestar aí uma emoção instintiva, que está lá no nosso mais primórdio da humanidade, lá atrás, né? Então, nós reagimos muito. E ao reagirmos, às vezes, magoamos o outro, criamos uma situação constrangedora, nós estamos prejudicando muito mais do que nós mesmos, porque nós estamos causando nossa própria perturbação espiritual. Nós estamos causando um malefício ao próximo. Então, esta questão do instinto que habita no porão emocional de cada um de nós é algo que a gente precisa rever. E como eu disse, passa pelo ato do pensar. Deveria passar, porque no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier, no capítulo 38 e no capítulo 41, a gente vai ter uma reflexão bem interessante acerca do pensamento, porque ele nos traz a ideia de que o pensar é o originário da ação, ou deveria ser o originário da ação. A nossa ação raciocinada, a nossa ação inteligente passa pelo pensar. Então, quando pensamos, nós nos tornamos donos da nossa ação. Nós nos tornamos proprietários de nós mesmos. Haroldo Dutra Dias, ele menciona muito a questão do sonambulismo emocional. Quantos de nós somos sonâmbulos emocionais? A gente vive pelo mundo, reagindo a situações externas. A gente só age por ato reflexo. Quantas circunstâncias são provocativas a nós? Nós somos bons espíritas, por exemplo, na casa espírita, trabalhamos em projetos voluntários, nos dispomos a fazer o bem, mas no trânsito, na primeira fechada, a gente solta um palavrão e um xingamento e abre o vidro e inicia um ato de fúria, um ato de ira. Então, aí nós deixamos perpetrar em nós o ato da reação instintiva, sem o questionamento. E é preciso que a gente tenha essa percepção para que isso não mais continue acontecendo. Então, o ato do sentir, que ele vem antes ainda, quando eu sinto algo e eu passo a pensar sobre isso que está acontecendo, eu me permito a uma ação mais consciente e mais próspera, uma ação melhor, que vai gerar, obviamente, uma mudança de personalidade, uma mudança na minha alma, no meu espírito. São pequenos progressos que vão angariando na minha evolução também. Então, esse porão da casa mental, é preciso que a gente questione ele o tempo todo, para que nós não nos tornemos, de fato, sonâmbulos emocionais. O sonambulismo emocional faz com que a gente não cresça, faz com que a gente só viva, a gente não pense, a gente não se dá conta das coisas boas que nos cercam, a gente não consegue perceber o quanto nós temos de recursos para crescer. Faz com que a gente só se ligue na rotina, nas distrações exteriores, e o mundo é cheio de distrações exteriores, aliás. O mundo nos traz muitas distrações que, às vezes, nos desviam dos nossos propósitos que nós construímos antes mesmo de reencarnar, como nossa trajetória evolutiva, como se fosse nossa vocação. Então, nós nos desviamos quando nós nos afastamos desse olhar mais observador. Então, quando diz o poeta, né, quando diz a música, aliás, o compositor, que a vida é muito mais do que simplesmente pagar contas, acordar, pagar contas e viver, nós precisamos também nos dar conta disso, de que essas atitudes, essas atividades rotineiras, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas precisam existir, mas nós precisamos também nos dar conta de quem somos.
E é muito difícil, porque olhar para quem somos demanda olhar não só para as coisas boas que a gente pensa que tem e que pensa que carrega, mas demanda também olhar para as nossas sombras. As nossas sombras são justamente as partes nossas que nós deveríamos ter coragem de olhar nos olhos. É aquilo que nos faz ter o desafio de acordar todas as manhãs, ou deveria fazer parte desse desafio de acordar todas as manhãs, para justamente melhorar. Fazer esse exame de consciência diário para o ajuste, para a melhoria. Então, subindo no patamar da inconsciência, do subconsciente, lá embaixo, nós vamos, além do porão, nós vamos para a área social da casa. Então, seria o nosso tempo presente. Então, esse tempo presente, ele não é tão escuro quanto o nosso subconsciente. Ele faz com que a gente consiga se perceber melhor. Ele faz com que a gente saiba mais, é mais aberto. É como se nós tivéssemos uma possibilidade de nos enxergar diferentes. Então, o momento presente em que nós vivemos, as nossas ações que estão no nosso controle, elas se tornam mais perceptíveis por nós mesmos e pelos outros. Johari propôs uma janela, é uma estudiosa da psicologia, ela tem um livro muito interessante, aliás, ela é mencionada no livro da Fela Moscovici, sobre relacionamento interpessoal, e nos propõe o estudo da janela de Johari, dividido em 4 quadrantes, é muito conhecido por muitas pessoas que trabalham, principalmente com recursos humanos. Então, um desses quadrantes é o eu aberto, Este eu aberto poderia ser a nossa área social da casa, que é aquilo que eu enxergo em mim e que o outro também enxerga. Por exemplo, se você trabalha numa determinada profissão, você sabe que esta é a sua profissão e que você faz ela muito bem, que você é extremamente dedicado nessa profissão, e o outro também enxerga isso em você. Então, esta é uma qualidade sua, perceptível por ti e pelo outro. Isso vale também para os nossos defeitos. Muitas vezes nós temos dificuldades, por exemplo, em nos comunicar. Somos tímidos. Então, nós temos essa percepção e o outro também tem. Este é um eu aberto que todos têm acesso. Nós temos o eu fechado, ou então o eu cego. Neste eu cego é aquela parte em mim, do eu presente, que eu preciso enxergar, mas não enxergo. O outro até nota este meu defeito, essa minha qualidade, mas eu não consigo percebê-la em mim. Então, nesta questão do eu cego, eu não me permito trabalhar essas questões que estão tão latentes. Por exemplo, vamos pensar no vício do melindre. Aquela pessoa que se magoa por qualquer coisa. Aquela pessoa que qualquer coisa que você disser a ela, qualquer crítica que tu proferir a ela irá se melindrar. Então, ela não percebe que ela faz isso, mas as outras pessoas, elas já dizem, cuida o que você vai falar para fulana ou para fulano, porque ela não gosta de receber crítica. Então, acaba se tornando uma dificuldade, um empecilho muito grande para que esta fulana realmente se trabalhe e cresça dentro do seu propósito evolutivo, porque ela não consegue se enxergar. Então, dentro deste eu social, deste momento presente em que a gente vive, é muito importante que a gente consiga se ver, que a gente consiga se olhar, se perceber. Um outro quadrante da janela de Johari, que cabe também para este momento presente, é o eu desconhecido. São talentos que nós temos ou defeitos que nós temos que ainda não vieram à tona. Ou porque não foram provocados, ou porque não me permiti, neste momento, desenvolver e desempenhar em mim, ou que desconheço de fato. Só irei perceber isto à medida em que as experiências dessa vida forem me desafiando. Então, nesses quadrantes, a gente consegue observar muito das coisas que nós temos nesta encarnação, que fazem parte desta área social da casa.
A outra área ainda é o eu fechado. O eu fechado são os defeitos ou talentos, qualidades que eu carrego, mas eu não gosto de mostrar. Ou não quero mostrar para as pessoas. E é preciso que tenhamos coragem para ampliar isto. E perceber, pelo menos na questão dos talentos, que nós não precisamos temer a crítica alheia. Em muitas circunstâncias, pela nossa postura de autocrítica, nós não nos permitimos mostrar às outras pessoas as facetas nossas que são muito benéficas para todo mundo, né? Para nós mesmos. Nós nos retraímos. Então, nessa questão do eu fechado, eu não me permito. E também não me permito me desafiar a desenvolver a área em mim que não está plena, que não está boa, os meus defeitos. Temos ainda no sótão da casa, lá no topo da nossa casa espiritual, mental, nós temos os aspectos do futuro. Né? Então, esses aspectos do futuro é o homem ou a mulher que eu quero vir a ser, o ser espiritual que eu quero vir a ser. Na escala da mudança, nós precisamos perceber, nessa questão de melhoria íntima, né, de reforma íntima, de aprimoramento moral, nós precisamos ter em mente que tudo depende de nós. Se eu não fizer esse movimento por mim, ninguém o fará. É uma questão de autorresponsabilização. Como espírito que sou, eu não posso culpar o outro pelo meu fracasso. E quantas vezes a gente faz isso? Ah, eu não sou feliz porque o meu marido ou a minha esposa é uma pessoa muito difícil. Ah, eu seria muito mais feliz se eu tivesse um emprego melhor. Ou ainda, eu não consigo crescer, evoluir, porque minha família não é a família ideal. Se eu tivesse nascido numa outra família. E aí a gente fica nesse se eu isso, se eu aquilo. E nesse esse a gente não cresce. Por isso, a autorresponsabilização. Que possamos praticar a máxima do orai e vigiai aos nossos passos. Orai e vigiai todos os dias as tuas próprias ações, não a do outro. Em muitos momentos, quando a gente ouve uma palestra, assiste um vídeo, a gente pensa assim, se fulano pudesse estar aqui hoje ouvindo isso. Mas e você? O que tem em você que você poderia se permitir melhorar? Então, a gente espera sempre que o mundo ao nosso redor mude, enquanto eu ainda resisto, enquanto eu fico estagnado, me recuso a olhar, às vezes pelo egoísmo, às vezes pelo orgulho. Aliás, são duas grandes chagas nossas, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo é um excesso de eu, é um auto-amor totalmente desregulado, desnivelado. Então, é um excesso. E é preciso que a gente saia deste egoísmo para poder ir em busca de outros caminhos, de outras percepções. É como se a gente continuasse querendo o mesmo resultado, aliás, querer um resultado diferente para uma situação, mas sempre buscando o mesmo caminho. É como aquele pássaro que entra às vezes na nossa casa e ele quer sair pela janela, mas ele bate na vidraça e ele continua batendo no vidro, no mesmo lugar. Ele não percebe que se ele continuar batendo ali, ele não vai sair daí nunca. Às vezes nós somos esse pássaro. Se nós dermos talvez um passinho para o lado, milímetros, centímetros para o lado, quem sabe a gente acha a brecha para sair daquela janela. Mas a gente se recusa. Não queremos, porque
Isso demanda energia, demanda que tenhamos que sair da nossa zona de conforto, porque é muito confortável estarmos sempre estacionados, sempre acomodados. O comodismo é quase combinado com uma lei cerebral, né? A lei do menor esforço. Nosso cérebro é um órgão que demanda um consumo gigantesco de energia para funcionar, né? Então, quando nós desenhamos para nós uma metodologia, um funcionamento, uma trajetória, nós não queremos sair daquela trajetória, porque é confortável ficar repetindo sempre a mesma coisa. A gente entra no automatismo. E o automatismo, ele é um ato reflexo. E ele é sempre contínuo. Ele faz com que a gente dê sempre a mesma resposta. Só que se você quer um resultado diferente para a sua vida, você precisa dar uma resposta diferente. Você precisa se desafiar a fazer outro caminho, a ir por outra abordagem. Às vezes, muitos pais, quando me procuram no consultório, eles dizem assim, mas eu trato meu filho assim, 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 e ele não muda. Ou seja, continua com o mesmo comportamento com o filho, esperando um resultado diferente. Não, se tu tá tendo esse resultado, é preciso uma mudança. Um ato que requer, como eu disse antes, uma grande queima de energia cerebral. Mas é necessário. Senão a gente estaciona e permanece sempre no mesmo lugar. E estar no mesmo lugar não é o propósito espiritual a que nós viemos para cá. Nós não viemos para estacionar. Nós viemos para evoluir. Esta é a proposta. Enquanto espíritas ou não espíritas, nós precisamos crescer. E para crescer, é como eu disse antes, eu não posso esperar que o outro mude. Se você não está feliz no trabalho em que se encontra, talvez você precise tomar decisões, refletir aonde tu está errando. Eu reclamo do meu colega de trabalho, mas e eu? Eu sou um bom colega? Sou uma pessoa compreensiva? Ou eu gosto de falar mal de todo mundo? Eu sou um bom filho? Porque é muito fácil reclamar dos nossos pais. Aliás, reclamar dos nossos pais é reclamar da nossa história. Eles deram tudo o que podiam dar para nós, dentro da capacidade que podiam ter, naquele momento, naquela época. E se eles não nos deram mais, é porque não podiam, não sabiam, não tinham estrutura para fazer isso. E aí a gente culpa os nossos pais e nos tornamos o quê? Vítimas. Vítimas da nossa história. Vítimas. E esta postura vitimista faz também com que a gente estacione. E estacionar, como eu já falei e repeti, não é a proposta. Então, a proposta é que a gente saiba qual é a nossa chaga emocional. Então, a gente reclama dos filhos, a gente reclama dos pais, reclama do colega de trabalho, reclama da economia, reclama da política, a gente reclama da sociedade, a gente reclama do financeiro. Mas as nossas decisões estão sendo sábias o suficiente para promover essas mudanças? O arrependimento, por exemplo, quando nós nos deparamos com uma chaga moral nossa, e que são muitas, quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê quantas coisas em nós temos para melhorar. O arrependimento pelos nossos atos, pelas nossas escolhas mal feitas, pelas nossas ações mal realizadas, é um primeiro passo. O arrependimento é um primeiro passo para a mudança. Então, para que a gente possa se visualizar naquele homem do futuro que a gente quer se tornar, aquele homem ou aquele ser espiritual mais evoluído, quando a gente olha para ele, a gente tem que imaginar onde eu estou aqui, mas aonde eu quero chegar. Quando a gente visualiza esse homem, você já tem que traçar o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, nós temos uma escala progressiva de ações necessárias que nós temos que ter para chegar
ao ser de luz, o ser iluminado que a gente deseja se tornar. Para isso, a gente tem que combater as nossas mazelas interiores, né? Então, uma delas é o reflexo, como a gente falou antes. É a gente se apropriar mais do nosso conteúdo emocional através da autovigilância. É preciso que a gente se autovigie, que a gente vigie os nossos pensamentos. É muito engraçado porque foi feita uma pesquisa em neurociência, onde se perguntava para as pessoas se elas achavam que os outros tinham inveja dela. E a resposta foi de 90% que sim, que as pessoas tinham inveja dela. E aí, a segunda pergunta era, e você, tem inveja? A resposta era não, ninguém tem inveja. Então, é necessário que a gente reconheça, né, que nós também temos em nós essas sombras a serem vencidas, sim. E que nos apropriemos delas e comecemos a modificá-las. Então, algumas coisas, elas fazem com que, no ato reflexo, a gente reaja mal. Por exemplo, quando a gente é contrariado, a gente reage, às vezes com agressividade, ou se melindra, ou se vitimiza. Então, quando alguém nos contraria, às vezes ele só está tentando mostrar um outro ponto de vista. Isso acontece muito em debates entre amigos, em família, no trabalho. Então, que a gente consiga, enquanto seres espirituais com a consciência e o compromisso da mudança, verificar isso em nós, observar que a contrariedade, ela não é um mau caminho. Pelo contrário, ela é um caminho de construção, de saber ouvir. Quando a gente é ferido, quando alguém nos magoa, quando alguém nos trai, a gente se revolta, a gente entra no melindre. Também nós precisamos rever essa postura. Essa postura, ela não nos traz crescimento. É preciso que a gente se respeite. É preciso que a gente se reconstrua como um ser em constante processo evolutivo. E para isso, para que a gente possa modificar esse quadro, é necessário alguns exercícios, né? Então, um dos exercícios é o exercício da empatia. Que a gente possa ter empatia pelo outro. E empatia é conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. E se fosse comigo? Né? É porque a gente julga com uma rapidez muito grande, com uma facilidade impressionante. Mas ninguém quer ser julgado, em circunstância nenhuma. Quando a gente presencia uma situação difícil de um acidente, onde as pessoas são muito rápidas em julgar um lado ou julgar o outro, isso é muito triste, porque nós não temos esse direito, porque nós não somos perfeitos. Como bem dizia o Cristo, atire a primeira pedra quem não tiver culpa, quem for perfeito, né? Nós não somos perfeitos ainda. Então, o treino da empatia, do se colocar no lugar da outra pessoa, é fundamental para que a gente consiga perceber aquilo que é necessário. O saber ouvir. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem ouvir. Como se diz, tem muito curso de oratória e nada de curso de escutatória. Ninguém quer ouvir. As pessoas têm carência de serem ouvidas. Quando alguém conta um problema para você, por exemplo assim, poxa vida, eu perdi o meu pai, ou perdi minha mãe, né? Estou passando por um momento difícil. Você mal escutou isso e daqui a pouco você já está contando o seu problema. Mas eu passei por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, o ato de ouvir, além de tudo, é uma caridade. É um exercício de caridade, dos maiores que a gente poderia imaginar. O outro, ele precisa se sentir acolhido. Todos nós gostamos de nos sentir acolhidos e valorizados dentro da nossa família, dentro do nosso grupo de amigos,
dentro da nossa casa espírita. Enquanto casa espírita, nós estamos sabendo ouvir os nossos irmãos, aqueles que precisam, nós precisamos acolher essas pessoas, né? Ouvi-las, ter por elas esta caridade da escuta. O respeito à vida alheia é não querer que o outro seja como eu, né? A palavra outro, ela já vem do grego aquele que não sou eu. O outro é aquele que não sou eu. Então, o outro vai pensar de acordo com a construção histórica dele, com a construção psicológica dele. Ele vai pensar e agir de acordo com aquilo que ele tem de bagagem de outras vidas, do porão emocional que ele tem. Então, ter esse respeito às diferenças, né? Não só diferenças culturais, mas diferenças ideológicas, diferenças de pensamento, diferenças de escolha, né? De novo, o ato de não julgar. Quando eu opto por julgar, eu opto por atirar uma pedra, né? A escolha das boas palavras. Nós temos sempre essa escolha. E no ato reflexo, quando a gente utiliza o impulso daquele porão emocional, quando a gente não passa a nossa razão pelo pensamento e simplesmente despeja no outro a nossa reação, a gente chega a ser cruel. Existem palavras que machucam e cortam muito mais do que facas afiadas. Nós temos a capacidade de construir e edificar o outro, ou os outros ao nosso redor, ou de destruir. Quantos de nós espera que as outras pessoas se dirijam a nós com respeito, com bom humor, com alegria, com gentileza? Mas e nós somos gentis com os outros? Ou a gente só espera que isso venha do mundo? Será que eu só quero que a minha sogra diga isso para mim, que meu filho, que meu irmão, que minha irmã, que meu companheiro? Né? Ah, mas se ele não disser, eu também não vou dizer. Aí a gente fica naquele cabo de guerra de quem é que tem razão. E aí entra aquele componente do orgulho. O orgulho e o egoísmo, de querer estar certo. Então, a escolha de palavras também é uma capacidade que nós temos para exercitar a melhoria íntima, né? Essa nossa transformação moral. Uma outra forma de mudança também seria a sensibilidade para os dramas humanos. Quantos dramas a gente vê por aí? Quantas dificuldades, quantas realidades diferentes da nossa. Então, como espíritas, nós temos que ir para além do discurso bonito. Nós temos que, de fato, na prática, estender a mão. Eu sou generoso? Sou generosa? O que eu faço no meu dia a dia com o outro, quando tenho oportunidade? Com os dramas alheios? O problema é que, com a mídia e com a nossa sociedade virtualizada, tem os benefícios e tem também os malefícios. De tanta notícia ruim que a gente ouve, a gente nem mais se sensibiliza. Esse tem sido um grande problema. Ou seja, ouvir algo ruim já se tornou corriqueiro, já se tornou o normal, como a gente diria, entre aspas. Não deveria ser assim. O drama alheio, ele retrata aquela ovelha perdida que Jesus tanto contou na parábola, né? Então, o drama do outro é a dor do outro. O outro, ele está necessitado de ti, necessitado de uma palavra, ou pelo menos da caridade do não julgamento. E atitudes de solidariedade efetiva, elas são extremamente necessárias para que a gente consiga, né, o nosso aprimoramento moral. A gente precisa exercitar a nossa capacidade de melhoria íntima
não só tentando nos colocar no lugar do outro em forma de pensamento, que é muito importante também, mas também em ações. Nós podemos fazer isso. Nós podemos estender a mão e ajudar, né, de forma prática, né, de forma efetiva. E temos o aspecto da vontade, que foi muito bem exposto por Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 909. Eu gostaria de ler para que a gente consiga entender melhor. Então, Kardec propõe que poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. E quão pouco dentre vós fazem esforços. Veja bem, fazendo esforços insignificantes. Nós não precisamos fazer grandes esforços. A autovigilância é um esforço pequeno que a gente pode fazer. Santo Agostinho nos propõe a reflexão diária, né, do final do dia, de nos perguntarmos das nossas ações. O que foi que eu pratiquei de bem, o que foi que eu pratiquei de mal? Alguma das minhas ações pode ter ofendido algum dos meus irmãos? Então, a vontade é uma ação dirigida. Nós podemos ter, é uma decisão que nós tomamos. Quando a gente se dispõe a uma ação, a gente se dispõe com vontade consciente. A gente faz uma escolha de ter vontade, né? Então, e como que a gente pode educar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? Então, a gente pode, através desses questionamentos, sempre nos perguntar. Eu convido você aí de casa, da onde você estiver assistindo agora, que você se pergunte mesmo, né? Com que intenção eu pratico certos atos? Os meus atos do dia a dia. Com que intenção eu fiz isso? Se eu fiz o bem, com que intenção eu fiz esse bem? E se eu fiz algo de mal, com que intenção eu fiz isso? Com qual intenção eu disse algo para alguém? O que foi que me moveu naquele momento que me fez dizer aquilo para aquela pessoa? Foi algo edificante ou não? Por que que eu sinto, por exemplo, raiva, rancor, medo de tal situação ou de tal pessoa? Tem duas coisas que falam muito sobre nós mesmos. É tudo aquilo que nos comove e tudo aquilo que nos incomoda. O que nos comove são situações que nos fazem se sentir tocados. Faz com que a gente se sinta tocado. Por exemplo, estou assistindo um filme e numa determinada cena eu me comovo com, por exemplo, o reencontro de duas pessoas que se gostavam muito, né? Então isso me comove. Então isso está dizendo de mim mesmo. Está falando sobre a minha pessoa. Está falando que eu tenho esta sensibilidade acerca desta situação. Ou então ainda, quando me comovo, numa cena comum de perda. Quando me deparo com uma perda, eu me sinto muito comovida, né? Então, são situações que dizem muito a nosso respeito. Significa que podemos ter algo ali mal resolvido. Na nossa história. Serve para o nosso autoconhecimento. Preste atenção, quais são as cenas ou quais são as situações que te deixam comovido. E quais são as situações que me incomodam. Por exemplo, me incomoda quando uma pessoa me critica. Por que será? Será que é pela simples crítica? Ou é porque eu também sou crítico? Ou ainda, eu não gosto de pessoas que me afrontam, que me questionam, que me contrariam. Por que será? Será que é porque eu não gosto de ser contrariado, mas que ser sou eu que não pode ser contrariado? Qual é o sentimento que está falando mais fundo, mais profundamente ali? Qual é a emoção que eu não estou querendo olhar, que eu não estou querendo ver?
Então, isso nos diz, por que eu não gosto da tal pessoa? Geralmente, quando nós não gostamos de alguém, é porque esta pessoa nos remete a alguém que a gente ainda não conseguiu perdoar, ou remete ainda a alguma atitude nossa, que nós ainda não conseguimos resolver bem, e não estamos querendo ver. Porque quando a gente quer ver, a gente modifica. A gente se dispõe à mudança. E quando a gente não quer ver, a gente põe lá para debaixo do tapete. Que sentimento me impulsionou nessa situação? O que foi que me moveu para que eu tivesse tal atitude e tivesse tal atitude ou me movesse para dar aquele resultado? O que foi que me impulsionou? Qual foi a minha intenção? E algumas ações, elas são necessárias. É preciso que a gente saiba admitir o que sente. Às vezes a gente sente raiva, às vezes a gente sente inveja, às vezes a gente quer matar um. É claro que a gente não vai matar, mas eu desejo. Por quê? É admitir. Por que eu tenho essa raiva cega? Por que eu magoo tanto as pessoas que estão comigo quando eu explodo? A explosividade, da onde vem? Por que vem? Porque, como é o meu humor? O meu humor, ele é estável, ele é oscilante. Eu me disponho a mudar isso ou não? Agora, claro que nós não precisamos nos cobrar uma atitude perfeita. Roque Jacinto, no livro Doutrinação, um livro muito bacana, ele nos propõe ele nos traz a ideia de que a Terra não é albergue de anjos. Nós estamos aqui justamente porque ainda não somos perfeitos. Então, a gente não precisa se cobrar perfeição, porque senão a gente entra também no processo de obsessão totalmente mecânica. A gente não vivencia aquilo de uma forma pura, como uma entrega. Então, esta evolução, ela não dá saltos, ela é lenta e gradativa. Porém, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente tem a vontade da mudança, mais essas questões elas vão assentando em nós, elas vão se acomodando e tornando isso já um hábito, já um traço nosso, e aí nós não perdemos mais. Nós adquirimos esta nova forma de ser, de agir, de pensar, e nós prosseguimos, né? Com isso já, com esse ganho já bem segmentado dentro de nós. E nós vamos nos encaminhando, então, para o final, né, dessa nossa conversa da noite, conversando, refletindo, então, sobre as nossas sombras e as nossas luzes. Todos nós temos ambas as facetas, nós temos as nossas imperfeições, muitas, mas nós também já temos muitas conquistas, e é preciso que a gente aprenda a se aceitar como nós somos. Nós não precisamos nos cobrar perfeição, mas nós precisamos ter em mente que nós nos dispomos a andar. Nós sempre nos dispusemos, quando a gente se dispõe a andar, a gente nunca está só, a gente sempre está acompanhado. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre dispõe dos recursos de que nós necessitamos, para que a nossa evolução, ela se dê, e ela aconteça no nosso coração, essa modificação tão bendita, através dos infinitos recursos que temos. Nós temos o recurso da prece, nós temos o recurso da casa espírita, nós temos recursos de leitura, dos amigos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que sempre nos amparam, nos incentivam. Então, que esse processo de melhoria íntima, de melhoria moral, ele seja sempre progressivo em nós. Que nós possamos sempre ter os nossos corações voltados para o homem do futuro que nós queremos ser. E mirando nele, a gente tem que enfrentar e tomar as nossas decisões, sempre pensando naquele ser espiritual evoluído que a gente deseja ser. Então,
Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite, ao Boa Nova, por permitir esse intercâmbio de informações, agradecer a todos vocês aí de casa que nos acompanharam hoje, e vamos encaminhando então para o encerramento desta palestra. Muito obrigado, Cláudia. Em nome de toda a família Boa Nova, eu gostaria de te agradecer pelas belas palavras, pela tua disponibilidade de trazer essa palestra tão legal para nós. E aproveitando também essa tua disponibilidade, que tu vieste de tão longe, não é? Eu queria te pedir para fazer a prece final também da noite. Muito bem, então. Eu convido a todos vocês, a todos nós, para que, levando o pensamento a Deus, possamos fechar os nossos olhos e agradecer por mais essa oportunidade da noite, pelos espíritos amigos que estão sempre conosco, nos guiando, nos amparando, nos consolando, inspirando, mesmo quando nós não nos damos conta disso. Agradecendo a espiritualidade por todas as oportunidades que nos são dadas de melhoria íntima, que nós tenhamos na espiritualidade ainda o amparo necessário para nossa melhoria moral ao longo da nossa existência, ao longo da nossa encarnação. A nossa gratidão a todos os espíritos amigos e irmãos por mais essa noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, também agradeço aí a participação de todos, tá? São sempre muito bem-vindos à nossa casa virtual. E antes de finalizar, eu gostaria de convidar para a semana que vem, no dia 2 de julho, quinta-feira, às 20 horas também, nós vamos ter uma palestra com o Afonso Chagas a respeito de educação evangélica, tá? O Afonso Chagas, ele é de Belo Horizonte, tá? É um grande estudioso do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, todos convidados para a semana que vem. Muito obrigado, então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.